Olá, muito bem-vindo ao Hora H da Informação. Hoje vamos falar de café, passando aqui principalmente pelos desafios da cafeicultura moderna, desde as mudanças climáticas até os pontos aí de desafios, de oportunidades para o cafeicultor estar aumentando sua produtividade. No dia de hoje estarei aqui com figuras importantes da cafeicultura brasileira. Estará conosco Gui Carvalho, é produtor de café, com experiência de mais de 25 anos, consultor, e está presente aí nas redes sociais também, compartilhando muita informação. Conosco também o Luiz Viana, que ele também é produtor, ele é pesquisador, conduz aí trabalhos de pesquisa e também é um influencer digital aí que compartilha inúmeras informações importantes para o cafeicultor. E finalizando aqui o nosso grupo de hoje, a gente vai estar com o Frederico Gianazzi, nosso consultor focado na cultura do café, que está uma longa jornada junto conosco aí, contribuindo para a cafeicultura. Bom, muito obrigado pela presença de todos aí hoje com a gente aqui para conversar de café. Isso aí. Eu que agradeço o convite da Errara, agradeço vocês por essa oportunidade de passar informações para os cafeicultores, de estar conversando, contando um pouquinho da nossa experiência, para servir de estímulo para outros alcançar cada vez mais produtividade e qualidade. Eu acho que é uma oportunidade para a gente, Gui? Poder estar aqui e poder participar junto com vocês, E também é uma oportunidade para o cafeicultor, Então a gente tem que agradecer vocês por dar essa oportunidade para a gente, de oferecer essa oportunidade para o cafeicultor, de poder levar isso para ele. Isso é muito importante, Ricardo. Que bom, que bom. Grande honra estar com duas figuras importantes aí da cafeicultura que levam informação aí pro cafeicultor. Então, é uma grande honra poder estar conversando aqui com vocês nesse dia de hoje. Bom, bacana. Então, começando um pouco o nosso papo aqui de café, um papo bem aberto e descontraído, com muita informação. Vamos deixar bem amplo aqui para a gente poder discutir. Eu vejo que um tema muito importante é o que tem ocorrido nessas últimas safras, o impacto aí das mudanças climáticas que chamaram muita atenção, principalmente nesse início da safra, uma mudança no regime hídrico, altas temperaturas, o impacto disso direto para o cafeicultor. Então, Gui, do seu ponto de vista, dentro dessa nova realidade, que pode estar vindo a acontecer, ano sim ou ano não, ali um espaço de anos, quais os cuidados, a estratégia que o cafeicultor deve tomar, visando aí manter aí uma alta produtividade e uma boa rentabilidade? Helena, o que eu gostaria de falar disso aí para o cafeicultor é o seguinte: as coisas mudaram. Eu não sei se é aquecimento global, eu não sei, só sei que tem mudança climática. E nós, como cafeicultores, nós temos que pensar que isso pode repetir. Então, essas chuvas ficarem cada vez mais esparsas, então pode ter seca, e hora pode ter chuva, temperaturas sempre nos extremos, pode ter frio, pode ter alto. Então nós temos que nos preparar para uma situação de clima mais difícil do que era antigamente. Então, se a gente se preparar para isso, se correr tudo bem, melhor. Só que aí o produtor hoje tem que rever alguns conceitos. Não basta fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antigamente, porque os resultados já não são os mesmos. Então hoje nós temos que pensar em mais coisas, nós temos que pensar em controlar mais fatores. A exemplo, irrigação. Quando nós falávamos que qualquer região que produz café arábica no Brasil poderia ser irrigada, muitos naquela época achavam que a gente estava ficando doido. Ah não, o sul de Minas não precisa, chove bem, Matas de Minas não precisa. E o que nós estamos vendo hoje, aí eu até tomo liberdade, já que você está fazendo um bate-papo, eu tive há 3 semanas no Caparaó e um produtor veio falar que está atingindo excelentes resultados irrigando café lá no Alto Caparaó. Então, quer dizer, nós estamos vendo produtores pagando no sistema de irrigação logo no primeiro ano, com ganho de produtividade, com garantia de produtividade. Então, quer dizer, muitos produtores já estão usando diversos recursos. Eu estou falando da irrigação, mas tem muita coisa que o produtor pode fazer, tem outras coisas que podem ajudar a mitigar essa questão climática. Bacana, Gui. Acho que esse ponto que você comentou me lembra aí, desde que eu comecei a trabalhar na Errara com café,
há mais de uma década aí, e a irrigação não era tão adotada, né? Você tinha o conceito que demoraria algumas safras a poder se pagar. Por mais que fosse importante, demoraria algumas safras a poder se pagar. Pelo jeito, esse panorama mudou agora, já consegue se enxergar isso rapidamente, né? E a explicação é muito fácil, sabe, Vilhena? É muito importante a gente explicar isso para o cafeicultor. Por que o café irrigado dá mais? Porque tirando a fase de repouso vegetativo que acontece logo após a colheita, que é um período que o café não quer água, tirando essa fase, durante todas as outras fases ele precisa de água. Se faltar, ele vai penalizar ou priorizar alguma coisa que ele está fazendo em resposta à sua sobrevivência. Ele penaliza o quê? A produção. Então, se falta água em determinado momento, ele prejudica a florada, o pegamento, o enchimento de grão, a granação. Isso tudo pode acontecer. Se não faltar água, se correr essa questão totalmente dominada, o resultado disso é maior crescimento e maior produtividade. Por isso que ele produz mais. Simples assim, em qualquer lugar que der. Bacana, ótimo, muito bom. Acho que eu posso agregar um Claro, por pouquinho favor. também. Seja bem-vindo aqui nesse assunto, Luiz. A irrigação ela é fundamental, né? O Gui tem muita experiência nisso aí, né? E acho que é uma prática de manejo que vem para agregar também, né? Além da irrigação, porque eu acho importante a gente falar sobre poda também, né? Que eu vejo a poda como uma ferramenta para a gente contornar o problema climático, né? E a gente tem um problema entre os produtores que muitos ainda não gostam de podar o café, não gostam de esqueletar, não gostam de fazer uma recepa, né? Então, eu acho importante também trazer a poda para esse meio como uma alternativa para contornar esses problemas. Porque esse ano a gente viu muito isso, né? As lavouras que vieram de poda foram as lavouras que tiveram um bom pegamento, né? Apesar dos problemas, ainda assim, foram lavouras que tiveram um bom pegamento, um bom resultado, né? E as lavouras que vieram de safra, infelizmente, foi aonde nós perdemos muito, né? Então, acho que a poda veio para agregar também. Fazer essa gestão da propriedade ali, né? Saber os talhões ali, as áreas ali, onde cada um você pode usar uma estratégia diferente, né? Exato. A questão da irrigação é uma coisa mais limitada, porque para começar tem que ter água. Sim. Então é limitada, tem que ter recurso e tal. Agora a poda não, o Luiz está perfeito. A poda é democrática, é para todo mundo. Só que o produtor tem que querer fazer. Ele tem que aceitar fazer, porque aquele ano ele não vai ter café, só que a planta vai rejuvenescer, não só a parte aérea, mas a radicular, e ela vai ficar mais eficiente. Para quê? Para viver com menos, vamos falar assim. Então, com chuvas mais irregulares, com temperaturas maiores. Então, sem dúvida, a poda é uma ferramenta que está à disposição de todos. Ô Janase, aproveitando esse ponto que nós falamos aqui, né? O Gui trouxe o ponto da irrigação, o Luiz trouxe o ponto aqui da poda, né, dessas estratégias. Quais ferramentas aí o produtor ele teria para poder, né, potencializar, né, o uso dessas estratégias aí na produtividade dele, na produtividade do café dele, né? Vilhena, o clima o produtor não controla. Ele tem que fazer as ações para tentar mitigar. Igual o Gui colocou, irrigação, tem a questão da poda. E um fator, né? A gente sabe a perda que ele tem numa situação adversa de clima. E aí aparecem vários fatores, algumas pragas são beneficiadas de uma seca. Se eu tenho excesso de chuva, eu tenho as doenças. Então, em ambos os cenários, você tem fator que vai causar queda de folha na planta. E o produtor tem que pensar em evitar isso, manejar e trabalhar, fazer uma gestão boa para ele não perder folha por praga, doença ou concorrência por mato, né? Que seja qualquer um desses fatores aí. Ele tem que trabalhar uma gestão ali, o manejo dele, que é uma ação que ele está na mão dele. Isso aí está na mão dele, o clima não está na mão dele, né? Você tem ações para mitigar, mas essa outra parte está na mão do produtor. Então, um bom monitoramento da lavoura, isso aí vai contribuir, manter aquela folha que vai contribuir para o próximo ano, para o enchimento do grão desse ano, né? E vai minimizar os impactos, né? Numa situação adversa. Uma planta mais bem preparada, mais protegida, ela vai ter menos impacto do clima. Então, esse é um ponto que o produtor tem que pensar, trabalhar e inserir dentro do sistema de produção. Uma construção que vem então, né, de safras aí para que ele esteja com a planta
adequada aí, né? Passa por N fatores, nutricional, parte fitossanitária, né? Todo cuidado ali, o ajuste fino ali é muito importante, né? Você falou do ponto, né? O nutricional. Um ponto que ele tem que estar muito bem adequado é a nutrição. Uma planta bem nutrida, com a nutrição bem adequada, um solo bem corrigido, né? Seja ele no perfil, né? O produtor conseguir corrigir no perfil em profundidade, botar a raiz em profundidade, é um ponto que vai também ajudar ele a passar por essas adversidades, né, Bui? Com certeza. Com certeza. Você fala de duas coisas muito importantes. O controle fitossanitário é uma obrigação. Ele tem que ficar atento o tempo todo, porque ele não pode perder 20%, 30% do enfolhamento, que isso vai refletir direto na sua produção. Na questão de fertilidade, ele tem que estar atento a todos os detalhes, não negligenciar micronutriente, fósforo, não negligenciar nada. Calcário, cálcio, magnésio, porque ele tem que entender que ele tem que deixar aquilo ali tudo em ordem, porque pode ter um pouco mais de dias sem chuva, e é nessa reta final que mostra quem está recebendo um bom tratamento e quem não está. Vai mostrar o cuidado que essa lavoura está recebendo. Então, o arbusto, ele vai responder ao clima e aos cuidados que vem recebendo. Então, se ele vem recebendo um bom manejo fitossanitário, um bom manejo nutricional, ele está muito mais preparado para enfrentar dias difíceis. Boa discussão aqui que tivemos aqui. E aí eu vou dando sequência no nosso papo. O Janazzi falou de um ponto ali que a gente vê aí cada vez o produtor mais atento, né, com esse cuidado que ele tem que ter. E aí eu vou chamar o Luiz, que está do lado aqui, para falar um pouco, que eu vejo que ele faz bastante isso, divulga bastante trabalho que ele fala com plantas daninhas, né? Que o produtor tem ficado cada vez mais atento aí a essas plantas daninhas dentro da lavoura, dentro do cafezal, né? E o cuidado que ele tem que ter com elas aí no impacto da produtividade. Vamos perguntar para o Luiz aqui as estratégias. O que o produtor hoje tem de estratégia aí para fazer um bom controle de planta daninha, mantendo ali um teto produtivo interessante para ele, evitando ali a competição dessas plantas durante a safra. Planta daninha é um problema, né? A gente fala que ela tem um lugar dela, né? Planta não é para competir com o café, ela tem que estar ali no meio da rua, né? E o que a gente quer é uma linha do café limpa, né? Pra gente não ter... A linha do café limpa ali. Linha do café limpa pra gente não ter nenhuma competição. E hoje, assim, o produtor ele tem que ser mais eficiente, né, no que ele faz, porque o grande problema, assim, é o operacional. É muito difícil entrar na lavoura, indo pro lado ali das montanhas, né, manual, é muito difícil você entrar ali para manejar um mato com roçadeira, né, de forma manual ali. E vindo também para cafeicultura mecanizada, né, hoje o operacional é o que mais pega também, né, a dificuldade de se achar trabalhador para fazer o trabalho braçal e trabalhador para operar a máquina é muito grande, né. Então o produtor ele precisa ser eficiente, aproveitar o máximo que ele puder o operacional e adotar a estratégia que nessas entradas que ele fizer, ele já consegue fazer ali um bom controle, né? Hoje, por exemplo, o uso de pré-emergente, né? Uma ferramenta assim extremamente eficiente para controle de mato, né? Dá aquela tranquilidade para o cafeicultor dele não precisar ficar entrando, né? Ele tem um período que ele vai ficar tranquilo, vindo ali também, como é que fala, adotar o uso de plantas de cobertura, né, que são plantas assim, a gente fala muito manejo braquiária, né, Gui? É isso aí. Que vai fazer o controle de algumas plantas de difícil controle. Então a gente tem ali tapoeraba, capim amargoso, cipó, que são plantas que dão muito trabalho. E a braquiária é assim, eu vejo como a melhor opção para a gente fazer o controle dessas plantas, né? E tudo isso que eu falei, a gente está fazendo um manejo integrado, porque nós estamos usando o controle químico através do pré-emergente, nós estamos usando o controle cultural através de uma planta de cobertura. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma cobertura muito boa do solo, vamos fazer o manejo mecânico e fornecer matéria orgânica ali. A braquiária ela é a nossa fonte de matéria orgânica, né? Então a gente faz um manejo integrado. E adotar todas essas práticas, para mim, é o caminho que a gente tem que seguir, né? Esse manejo integrado, né? Eu vou puxar pro Janazzi, vocês trouxeram alguns pontos aqui, eu vou puxar pro Janazzi, agora falar dentro de casa aqui, né? O Luiz aqui falou de pré-emergente, o Gui trouxe alguns pontos aí muito importantes da consciência, né? Então acho que do meio ambiente ali é importante cada vez mais produtos modernos e seletivos, né? Para todo esse meio, né? Ô Janazzi, eu vou
te pedir aí a tua opinião aí, seu compartilhar a tua experiência aí das ferramentas que a Errara tem aí dentro da parte de, né, que pode servir dentro da parte de controle de plantas daninhas, né, junto com o cafeicultor, como é que essas ferramentas podem contribuir? Quais são e como elas podem contribuir, Janás? Eu vejo que foi muito bem colocado, né, esse manejo das ervas, o estudo de cobertura, as plantas, as amiguinhas, essa foi boa, que contribui, né? O pré-emergente tem um papel fundamental, que é manter a trilha limpa, né, que é manter essa planta, seja braquiária ou seja um mix ali, distante do café, fazendo o papel dele que é no meio da rua, sem ter impacto nenhum, ele roubando água, nutriente, luz, isso é importante, né? Luz, né? O café precisa de sol, precisa de luz, e ela não pode ter concorrência. Então o pré-emergente ele entra ali deixando esse espaço entre as duas, né? A cultura do café e a cultura de cobertura, dando uma convivência amigável e dando um prazo, um respiro para o produtor. O Luiz falou muito aí do operacional, né? O pré-emergente ele dá um respiro para o produtor fazer outras coisas, se preocupar com outras coisas, né? Então hoje na linha da Errara a gente tem um pré-emergente que comprovadamente muito seletivo para o café e para suas raízes, né? As raízes superficiais ali, não tem impacto nenhum, é um produto amigo do café, vamos dizer assim. Trabalha o manejo de resistência, porque tem 2 modos de ação dentro da composição da tecnologia. Então nós temos 2 modos de ação diferentes, o que dificulta nós termos plantas daninhas resistentes, que vai impactar em custo, em mais aplicações lá na frente, né? E essa tecnologia é o Falcon, né? Que nós temos aí para trabalhar em lavoura já a partir de 1 ano ali, que vai auxiliar muito dentro desse manejo aí. E uma outra ferramenta que a gente tem dentro do portfólio, visando também esse mesmo conceito, que é o plantio, né? Que aí é uma planta mais sensível, é um bebê que nós temos que cuidar e nós não podemos ter concorrência nenhuma com o mato. Essa planta tem que se desenvolver no limpo, né, Gui? Luiz? Ela tem que se desenvolver no limpo ali, tendo como um benefício muito grande a planta de cobertura no meio, que evita vento, né? Erosão, que é um ponto plantio. Hoje a principal preocupação do produtor, principalmente se é uma área mais corrida, é a erosão, né? Vir uma chuva muito forte, levar a muda dele, levar a terra fértil dele, né? Então essa cultura de cobertura ali na rua, principalmente no plantio, é primordial para trabalhar todos esses fatores. E a Errara traz aí também um herbicida muito seletivo, amigo do cafeicultor aí, no sentido do operacional, que facilita, né? Não precisamos mais ficar preocupando se o herbicida vai pegar, se a cauda vai pegar ou não na folha. Não tem mais aquela preocupação de ter que lavar. Imagina, o produtor faz uma aplicação e ter que vir com outro operacional lavando a muda, ou ter que ficar preocupado com o pessoal que está aplicando ali, se ele vai esbarrar, né? Se vai deixar pegar, que muitas vezes o pessoal que está aplicando, às vezes, quer acabar o serviço, né? Porque é um serviço sofrido, vamos dizer que é um serviço sofrido, quem faz manual, né? Ou também o tratorista, né? Você imagina no trator aqui, eu estou aplicando para emergente, eu tenho que ter aquele cuidado se vai ou não pegar. Então a Errara traz o Yamato com todo esse benefício por trás aí, facilitando todo o operacional, e que traz uma vantagem que também é importante destacar, que é uma preocupação do cafeicultor na aplicação de pré-emergente. Precisa estar com solo úmido, né? Precisa aplicar no dia que choveu ali, né? Você imagina um produtor entrar com um trator com solo molhado. Para ele é uma compactação do solo, o maquinário, às vezes o produtor não tem um trator traçado, né? Então você pensa, eu posso aplicar com solo seco e esperar a chuva, e a Yamato permite isso, é um benefício. E toda a seletividade que ele traz, protegendo essa muda aí da concorrência com plantas daninhas aí. E só tirar uma dúvida, né? Desse ponto, você falou de seletividade. Então, o produtor ele pode ficar despreocupado aplicando em Yamato ali na lavoura nova dele ali, em questão de fito e mesmo de travar o café. O produto ele é realmente seletivo para café. O produto é realmente testado, né? Nesse sentido aí. O Luiz foi
Tá aqui dois consultores recrutadores que nos ajudaram nesse processo aí do desenvolvimento, tanto do Yamato quanto do Falcon. Eles participaram de todo o processo aí, desde o início, né? Eu lembro o Luiz ansioso para divulgar, nós ainda não tava... Não pode. Não pode, segura aí, vamos segurar porque tá para sair o registro. Mas ele tem esse fator. Agora, uma coisa muito importante, deixando um recado aí importante para o cafeicultor. É ele com água e o tanque limpo. É importante dizer isso. Que é a seletividade do Yamato, ele, água e tanque limpo. Esse é um ponto importante. É o problema que às vezes mistura com óleo, sei lá, ou alguma coisa, e é aquilo que pode dar algum problema. Então, isso aí é uma coisa que nós vimos desde o começo, né, Luiz? E quando nós testamos e jogamos por cima, realmente aquilo ali não tinha antes. Então aquilo pra gente foi uma grata surpresa, né? Que além de segurar o mato, intoxicou. Então essa alegria não é só dele, não é nossa, né, Vilera? Fica muito mais fácil, né? E assim, é bacana porque facilita até para o pessoal que está no campo aplicando, né? Hoje, vamos trazer para aplicação manual, né? Muitos produtores, eu tenho um dia para fazer só, né? Às vezes é um ajudando o outro, um cafeicultor emprestando mão de obra para o outro ali, então tem um dia para fazer, vai fazer. Então o produto dá essa versatilidade do cara aplicar, independente da condição climática, né? E de não dar afito, né? Porque muitas vezes o cara vai aplicar na correria ali, então eu acho que traz muita segurança para a gente trabalhar. Mas vamos avançar um pouquinho no outro tema. Gui, você que é de uma região aí de café de montanha, ali no sul de Minas, né, Gui? Queria entender contigo, né, as principais dificuldades hoje que esse produtor, né, tradicional ali do sul de Minas, uma região de montanha, tem de desafios, né? E quais são as novas estratégias que ele pode estar tendo acesso, utilizando para poder superar esses desafios aí e mantendo aí uma boa produtividade, elevando a produtividade dele. Ô, Vilena, eu tenho cafeicultura de montanha, eu sou entusiasta da cafeicultura de montanha. Eu acho que o Brasil e o mundo não pode ficar sem a cafeicultura de montanha, porque é uma produção muito importante e se destaca pela qualidade. Então a gente consegue fazer cafés fantásticos. Só que nós temos que conviver com a realidade de hoje. A realidade de hoje é que tem escassez de mão de obra. Então a tua mão de obra tem que ser muito bem utilizada porque ela é escassa. E aí a gente tem que rever conceito. Então, manejo de mato. Se hoje a gente tem uma tecnologia, exemplo do Falcon, então eu não vou deixar subir o cipó no meu pé de café, porque eu sei que vou ter dificuldade para poder tirar ele depois manualmente. Então o que eu tenho que já pensar? Fazer um bom planejamento de manejo. E aí nesse bom planejamento entra herbicida pré-emergente ou entra estratégia de pós-emergente. Então quer dizer, o cafeicultor da montanha hoje ele tem que estar atento. Tem muita coisa nova e funcionando e muita gente se dando bem. A exemplo do drone. Só que o drone ele não pode falar não, porque ele vende serviço. É só eu que falo, viu, Vilena? Ele vai querer fazer um comercial. Pensei em outra pergunta para ele que já pergunta. Vamos abordar esse tema contigo, então. O drone, Vilena, ele vem para favorecer demais a cafeicultura, na minha opinião, de forma geral. Em especial a montanha. Então, só para você ter uma ideia, eu tô há 35 anos, você falou 25. Obrigado. Foi. Você me economizou. Os cabelos brancos não é à toa, não. Eu tô há 35 anos na cafeicultura e sempre produzindo também. Além de consultoria, tudo a gente tem a produção. Eu nunca consegui fazer o que eu consegui fazer esse ano, né? Aí sim, agora o Luiz pode até falar, nós já estamos indo para a terceira foliar. Eu fiz um pós-colheita, fizemos um na época de florada e já vamos para o nosso terceiro foliar. Isso, Vilena, nunca aconteceu. E se aconteceu esse ano, foi em função do drone. Então não é que eu não acreditava que não ia ter um bom resultado, um controle de florada, não é isso, é porque eu não conseguia fazer. E a minha mão de obra estava envolvida em colheita, em varrição, então eu não tinha, meu braço não alcançava para fazer isso. E hoje com o drone eu consigo, com excelente resultado. Às vezes alguma área que fica sem aplicar para ser podada, enfim, por algum motivo, você enxerga que ficou sem. Então isso para mim é uma realidade que muitos cafeicultores já estão aproveitando. Só que nem todos os cafeicultores se atentaram para isso.
Então, por isso que eu deixo a dica para o cafeicultor. Muitas vezes, uma coisa assim que parece tão diferente, porque aonde que eu quero chegar? Uma coisa é pôr 400 litros por hectare, outra coisa é trabalhar com 20 litros. Então, 400 litros, você vê uma planta inteira banhada. Com 20 litros você não vai ver, você vai ver umas gotinhas, né? Só as pôr luminol, né, Luiz? Se pôr luminol dá para ver, porque é um outro conceito. Então, você tem que ter produto que vai funcionar com essa quantidade menor de água. Você tem que ter uma tecnologia que não é só o produto, não é só o drone. Até a mistura da calda tem o seu detalhe, né, Luiz? Até o adjuvante tem o seu detalhe. Por quê? Porque isso tudo é um pacote tecnológico. Do mesmo jeito que um pulverizador, um Arbus lá, tem as boas práticas para ele funcionar bem, o drone também tem. E aí que eu vejo muito erro. Muitas vezes, quem está operando aquele drone não tem todo esse conhecimento agronômico. Aí sim eu posso. Aí agora é eu fazendo propaganda dele, pode. Ele eu não vou fazer, não. Mas aí o Luiz desenvolveu muito, evoluiu muito e tá, como diz, faz curso aí e muita gente tá aprendendo com ele. O quê? Esse detalhe que eu sempre pegava no pé dele, Luiz, como é que tá a questão da temperatura? Como é que tá essa questão? Como é que tá a outra? Aí ele corria atrás, ó, tem um adjuvante melhor. Então, quer dizer, tem todo um conhecimento por trás que aquilo vai funcionar, e é o que está acontecendo. Então, isso mudou a realidade, a minha, e eu tenho certeza que isso pode mudar do cafeicultor que está ouvindo. Bacana. Vou falar um pouquinho aqui, mas não vou fazer propaganda da César. Eu já pensei em um outro porra interessante, isso eu tenho na edição. Eu contar com a sua contribuição depois aí, que eu acho importante a gente aproveitar esse relato do Gui como produtor, né? Não como alguém fazendo propaganda, né? Mas como produtor falando, porque eu gosto muito de ver o drone como uma oportunidade, né? A cafeicultura de montanha, a gente vê assim, há anos não fazia pulverização, né? Então, para mim, eu enxergo o drone como uma oportunidade desse cafeicultor de montanha cuidar melhor da lavoura dele, fazer um bom controle de doença, né? Aí junto vai uma boa nutrição foliar, né? Outras práticas que ele pode fazer ali. E isso para esse cafeicultor é uma oportunidade de melhoria de vida, né? Porque se ele cuida melhor da lavoura, a lavoura vai produzir mais, a rentabilidade dele vai ser maior, aí vai ter uma melhoria na qualidade de vida, né? Então, eu vejo o drone como uma oportunidade, né? E assim, uma tecnologia que vai transformar, já transformou a cafeicultura de montanha, mas que vai transformar a agricultura de uma forma geral. Ô Gianazzi, deixa eu aproveitar um pouco aí seu conhecimento, experiência aí, nesse ponto que nós falamos aqui de cafeicultura de montanha e desses desafios aí, bicho mineiro, foma, ferrugem. O que a Yara tem aí de ferramenta que pode auxiliar o produtor, né? E também aí dentro desse novo contexto de tecnologia de aplicação. Pode falar um pouquinho pra gente? Perfeito, Helena. As retomadas das chuvas agora, principalmente nas áreas de montanha aí, às vezes recebe mais ventos frios aí, tem a foma que ele precisa trabalhar muito bem, né? São áreas de altitude mais elevada e é uma preocupação muito grande dessa cafeicultura, essa doença, né? A gente tem aí o fusão como uma ferramenta estratégica para esse momento, já trabalhando aí ferrugem também, né? Ali no momento pós-florada, esse momento que estamos vivenciando aí com essa retomada das chuvas, pensar muito na foma e no preventivo ali da ferrugem, sem esquecer também da cercóspora. Fusão aí é uma ferramenta estratégica para se trabalhar esse manejo aí, né? É uma das opções aí que o cafeicultor tem para se trabalhar nesse sentido, para esses alvos aí. Tá certo. Deixa eu passar a aproveitar esse assunto que nós falamos aqui. A gente vê, né, Gui, a gente tava conversando aí tem uns dias aí sobre como o bicho mineiro tem sido mais presente, né, em diversos momentos do ano aí, né, Gui? Como é que você vê essa questão atual aí dessa praga e o impacto que ela pode ter para o produtor de café? Essa questão, quando a gente fala mudança climática, o que acontece? Tipo assim, chovendo menos, mais calor, tem alguém que está se beneficiando com isso. No caso é o bicho mineiro. Porque as regiões que tinham mais problemas com o bicho mineiro, que antigamente todo mundo aquela região é mais quente, é muito bicho. Nós estamos aumentando
aqui na região tradicional, aqui no cinturão tradicional, ficando parecido com aquela. Quem que vem junto? As pragas que se davam bem naquela condição. E o bicho mineiro é uma delas. Então, um produtor que nunca teve que fazer uma intervenção para bicho mineiro, eu assisto diversas fazendas, em muitos casos nós tivemos que fazer. Por quê? Porque senão ia ter perda significativa de enfolhamento e de produtividade. Então, o produtor tem que estar muito atento. A dica que eu deixo é para o cafeicultor ter sempre um agrônomo de confiança da sua cooperativa, enfim, ter alguém, ter um profissional para ir lá e falar, olha, tem que cuidar, tem que tratar, independente se o pai dele não tratava, se ele antigamente não tratava, sabe? Porque existe mudança e o produtor tem que estar muito atento para isso, para não ter prejuízo. Ô, Janazzi, aproveitando mais uma vez a sua experiência, né? Falando de bicho mineiro, a gente tem diferentes estratégias aí para o controle dessa praga, né? Seja ali aplicações via solo, né? E também aplicações foliares, né? Trazendo aí para o que hoje está de ferramenta da Errara, a gente vê que tem novidades, que o produto já, né, que está aí bem difundido, né? E novidades chegando aí. Se puder compartilhar conosco aí um pouco dessas tecnologias da Errara para o controle de bicho mineiro, a gente gostaria de ouvir um pouquinho contigo. Helena, a Errara hoje nós temos o Spirit, né, para trabalhar novembro, aquela aplicação já iniciando, manejo preventivo via drenche aí. Hoje nós temos duas ferramentas, né? Vem com o Maxan na sequência em fevereiro, que são as ferramentas aí aplicadas via solo, que tem uma estratégia de proteger a planta de forma sistêmica e de forma muito seletiva a inimigos naturais, né? Então essa é uma opção interessante para o cafeicultor. Algumas áreas já mais usada essa questão da segunda aplicação, e aí a tecnologia, o Maxan, que nós estamos trazendo recente, lançou agora, né? Uma ferramenta nova aí, e é uma opção para o produtor em algumas regiões que não se faz ainda, como o produtor pensar nessa estratégia, né? Que é uma estratégia benéfica, né? De fácil acesso, fácil aplicação e com controle de longo prazo residual. Então esse é um ponto interessante aí. Estamos trazendo também agora uma nova opção via folha, que é o Terminus, né? Nós estamos num momento aí de transição, período da seca para as chuvas, e estamos num momento de broca, resquíciozinho ali do bicho mineiro, e o Terminus entra como uma ferramenta interessante para se trabalhar nessa situação. E aí vou puxar um pouquinho aqui pro Luiz. É um produto que tem liberação para aplicação aérea. Então, Terminus é uma opção aí interessante para montanha, para o drone, não só para montanha, né, Gui? Vamos falar para as áreas também que se deseja utilizar o drone aí. Vem como uma ferramenta para manejo dos dois alvos. E esse momento, vamos dizer assim, estamos saindo do período seco para a entrada das chuvas, tem a questão da broca. Está saindo aí nas primeiras, na florada, o chumbinho agora ela está recebendo estímulo para sair daquele grão remanescente. As áreas que não conseguiu varrer bem o café tem que se preocupar com ela. Então a broca e o resquício do bicho mineiro que ficou, que está às vezes ali persistente, né? O Terminus aí que a gente acabou de lançar é uma opção bem interessante para o cafeicultor fazer nesse momento. Então a Errara traz essas duas ferramentas aí recentes, né? Que é o Maxan, Terminus, mas nós temos outras opções aí no portfólio, que é o Hayat também, para fazer ali fevereiro, março, né? Para o produtor manter essa proteção foliar da lavoura aí, que é tão importante em anos como foi o que se passou, né? E que pode ocorrer aí nos próximos anos, o produtor tem que ficar atento. O mineiro é estratégia, né? Mas uma coisa interessante que eu queria trazer também para o cafeicultor, que muitas vezes nós não estamos com... tem um manejo cultural também, que é o manejo da pulpa. O produtor não pode esquecer, não tem produto para pulpa. E aí a trincha para manejar aquela folha de baixo pé de café, senão muitas vezes ele não vai ter sucesso dentro do manejo aí. Então pensar também nas fases, né? Bicho mineiro a gente tem que pensar em todas as fases e controlar todas as fases aí. Ô, William, só trazendo lá um pouquinho do lado do registro, já que você falou, né? Eu gosto muito de falar que é uma questão de segurança, né? Para quem vai trabalhar com drone, segurança para o cafeicultor, segurança para o aplicador, né? Usar um produto que tem registro para aplicação aérea, né? Vocês têm a opção do Terminus e também o fungicida, né? O Fusão também, que tem esse registro, né? Então isso é muito importante porque é uma questão de segurança, né? Na aplicação. E como o drone é uma ferramenta nova,
Se a gente não se atentar para essas coisas, pra essa questão do registro, pode ser que a gente acabe prejudicando a ferramenta que a gente está tendo, né? Que é a ferramenta que está surgindo aí. Então é uma questão de segurança muito importante e eu acho que o produtor tem que se atentar a isso na hora que for usar o drone na lavoura dele. Bom, a gente está indo para a parte final aqui do nosso bate-papo. O bate-papo tá bom, se deixar a gente ficar falando de café aqui, eu devo pagar essa luz, nós não para não. Belo dia aqui falando de café, nem gostamos, né? De café, tomar café também, né? Mas como eu falei, é um bate-papo, então eu queria pedir tanto pro Guy quanto pro Luiz, trazer um ponto aí que considera importante aí do cafeicultor, da cafeicultura, né? Para o cafeicultor, trazer uma mensagem final aí para o nosso público, especialmente para o cafeicultor. Eu acho assim, tanto eu quanto o Guy estamos na internet, né, fazendo um trabalho ali de levar. Eu acho que nós somos uma ponte entre o que a pesquisa faz, o que vocês fazem e o cafeicultor. Então eu queria falar assim, para o cafeicultor confiar no trabalho que a gente faz, né, porque nós não estamos lá, embora assim seja divertido, né, seja uma brincadeira, tá ali no Instagram, né, tá ali na rede social fazendo conteúdo, ainda assim é um trabalho muito sério, né. Então a mensagem que eu queria deixar para o cafeicultor que acompanha, né, que está ali na rede social, porque hoje o cafeicultor está na rede social muito, é confiar naquilo que a gente está passando para ele, né, naquilo que a gente está passando, naquilo que a Errara vem fazendo, né, porque a gente sabe que é um trabalho sério, é um trabalho que é desenvolvido em conjunto com várias consultorias em várias regiões do país e a gente é a ponte entre o que vocês fazem e o cafeicultor, né, então é confiar no trabalho da gente e confiar no trabalho de vocês. Acho que é isso aí que eu queria deixar. Assim, a mensagem é produtor se atentar às mudanças, né? Elas ocorrem, faz parte dos desafios da agricultura. O produtor tem que estar atento. E uma coisa que o Luiz falou, as redes sociais hoje viraram uma forma de se informar. Tem muita gente que se informa e o trabalho sério que o Guy e o Luiz faz aí, levando informação através de embasamento na técnica, no que vem utilizando, na forma como vem trabalhando ali, tanto na pesquisa como agricultores, cafeicultores, difusão, né? Então esse é um ponto que o produtor tem que estar atento, ele tem que estar acompanhando, porque são muitos os desafios. Produzir café não é fácil, e não é para qualquer um, né? Tem que ter amor pelo que faz. A gente vê aí, os preços estão muito animadores, mas por trás aí quanto desafio que o cafeicultor não está passando, né? Com essa situação do clima. É um resiliente, né? É um sobrevivente aí, né? E precisa muito estar antenado a esses novos desafios para poder fazer bem cada dia mais aí. O Luiz tocou num ponto que é a seriedade que nós fazemos. Aí eu peço licença e agradeço a Errara, que é parceira nossa, tanto na validação de pesquisa, que é muito importante o produtor saber que a gente tem o nosso campo experimental e a Errara, desde o início, é parceira com a gente lá, tem novidade, tecnologia, nós colocamos essa tecnologia na prática para outros colegas, para outros produtores ir lá conferir, a gente dá a nossa opinião, né? Então eu agradeço a Errara, sempre o Janazzi, às vezes dica que a gente ajuda, né? O posicionamento, então é uma empresa que realmente nos dá todo apoio para esse lado. Show, Guy. Muito obrigado, muito legal, muito importante os pontos que cada um trouxeram. Realmente agradeço Luiz pelo tempo com a gente, muito obrigado Guy por estar conosco aqui, obrigado Janazzi por estar compartilhando aí a experiência também conosco. Espero que a gente possa em breve aí, né, tá voltando a fazer um bate-papo de café, que é muito importante, foi muito gostoso esse tempo com vocês. Te agradeço a você também que esteve conosco esse tempo e encontramos em breve aí mais um bate-papo sobre a cultura do café. Um grande abraço, um abraço da Errara, até mais.